Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos aí a mais uma manhã com Deus, mais uma manhã na presença de Deus, né? Amém. Tô aqui, deixa eu ajeitar aqui o nosso Instagram também, para quem quiser participar conosco pelo Instagram. Vamos lá. E vamos aqui organizar aqui. Vamos tentar também colocar na nossa página hoje, conforme fizemos ontem. Bom dia aí para todos os irmãos que já estão chegando, que já estão entrando conosco. Tudo bem, Simone? Sim. Bom dia para você. Hoje eu acordei atrasada. Não consegui levantar cedo. Fiquei atrapalhada. Não, levantou 7h20, tá bom. Deixa eu ver aqui. Publicar. Transmissão ao vivo. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Amém. Vamos lá, vamos ver quem que já está com a gente aqui nessa manhã. Vai dando um alô aí, Simone, pro pessoal que está conosco. Maiara não faz, Miriam Camargo, Adelaide Gadelha, Simone Sá. Simone Faria, né? A gente conhece mais como Simone Faria, acostumada né? a chamar ela de Simone Sá. A Miriam Camargo se não me engano, é a esposa do pastor Antônio, não é? Lá da freguesia do Ó. Acho que sim, né? Isso. Então, legal. A Lau Oliveira já está com a gente, Renato né? Guedes. Renato Guedes está no Instagram, né? Legal. Laleixa Bio a Laleixa é a Laís, né? É a Laís que toca violão, que toca Sim, né? que tem Laís, né? Legal. Bom dia. Amém. Então já tá com a gente aqui, ó, meu tio Paulo, provavelmente com a minha avó Maria também, né? Pastor Eliseu. Pastor Eliseu também tá com a gente todo dia. É lá da cidade de Tubarão, em Santa Catarina, né? Adriele Anjos, irmã Lourdes. A irmã Maria Lúcia é a Lua, né? A gente conhece ela como Lua. Amém. Adriana Lacerda com a gente. Isabel Mastroquírico tá com a gente. Irmã Maria Pinto, lá de Cabo Verde, tá com a gente, né? A Maria Luísa, ó. Maria Luísa, você tá morando em que cidade mesmo? Você tá morando em Minas, né? Lembra? Lagoa Formosa, né? Que ela morava, né? Agora não sei se é mais lá, né? Lagoa aí ela Formosa. Tem que nos dizer. Diz aí, Maria Luísa, se você ainda mora em Lagoa Formosa. Terra boa, Minas Gerais. Terra do pão de queijo. Legal, muito bom. É isso aí, ó. Reinaldo Venâncio também tá com a gente. Amém. Glória a Deus, gente. Que bom. Ela está dizendo aqui, tô em Minas. Que cidade? É Lagoa Formosa, Maria Luísa, que você tá morando? Isso mesmo. Lagoa Formosa, legal. Regina Amaral, Luci Rosa. Quem mais? Lilian Gonçalves. A Lilian. Tô fazendo a minha prima Lilian levantar cedo. Cair da cama, gente, todo dia de manhã. Que beleza, né? Não só a Lilian. Não só a Lilian, né? Outras pessoas também, né? A irmã Lua tá falando aqui. Bom dia, casal lindo. Obrigado. E abençoado. Bom dia pra você também. Amo vocês, Deus é fiel. Amém. Manda um abraço aí pro irmão Carlinhos, viu, irmã Lua? Não sei se ele tá com você aí. Tamo com saudade. Deus abençoe. Edson Carvalho Prado também tem estado conosco todas as manhãs. Manda um abraço para Emira, Midorinita, irmã Sandra Rodrigues também. A irmã Sandra também é fiel, hein? Fiel, né? Irmã Sandra Rodrigues é uma bênção também, essa querida irmã, né?
ficou viúva, infelizmente, faz... Acho que foi o ano passado, né? Que ela perdeu o esposo, um irmão também muito querido, pastor Jair. E glória a Deus, mas sei que Deus tá dando força, né, irmã Sandra? Confortando seu coração. Amém, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos louvar o Senhor nessa manhã, amém? Vamos louvar ao Senhor, começar com louvor nessa manhã e depois nós vamos... Deixa eu te falar uma coisa, antes da Simone cantar aqui, hoje nós vamos falar, irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração muito interessante, né? De ontem à noite para hoje de manhã, cedinho para me barbear, né? Ficar mais apresentável aí. Mais bonito, mais né? bonito, né? E o Senhor colocou no meu coração uma palavra muito interessante sobre a questão do medo, tá? O medo, né? A gente está falando de saúde emocional, então a palavra nessa manhã ela vai ser sobre o medo. Na verdade, a gente nem vai cobrir tudo hoje pela manhã, tá? Porque uma palavra bem interessante, com vários tópicos, então eu vou caminhar devagar com vocês, né? Pelo menos hoje e amanhã. Talvez a gente até estenda até sexta-feira, vamos ver. Mas pelo menos entre hoje e amanhã nós vamos falar sobre esse tema, sobre a questão do medo, tá? E então eu quero te desafiar a compartilhar, né? Compartilhe essa live. Se você sabe de alguém que está passando por uma situação assim, que está com muito medo, né? Está com muito temor, né? Inclusive dessa situação que a gente está vivendo, marca essa pessoa, convida essa pessoa aí, né? Para até mesmo, de repente a pessoa não vai ver agora ao vivo, mas de repente, ficando o nome dela marcado nos comentários, ela vai terminar vendo essa transmissão em algum outro momento, né? Então, eu quero te desafiar a fazer isso e outra coisa, gente, eu vou fazer outro desafio para vocês nessa manhã. Vocês sabem que eu gosto de desafio, né, irmãos? Já convidei vocês para acordar às 6 horas da manhã domingo passado e vocês aceitaram, né? Segura que vem outro. Não, esse é mais fácil. Esse desafio é mais fácil. Eu gostaria de te desafiar a anotar, né, essa mensagem que eu vou começar hoje aqui a transmitir para vocês, né? Inclusive é sobre o medo, né? Eu vou me basear em Mateus capítulo 14 e essa mensagem ela tem 8 tópicos, tá? Então não vou falar tudo hoje, vou falar talvez metade hoje, metade amanhã. E eu queria que você anotasse, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um prêmio, vai ser assim, quem anotar todos os 8 tópicos e me mandar pelo WhatsApp, né? E eu conferir lá, ver que você realmente prestou atenção e anotou, você vai ter direito a escolher uma música para Simone cantar. Que desafio, hein? Ela não sabia ainda disso. Meu Deus, eu não sabia disso. Tá? Então, se você anotar os 8 tópicos dessa mensagem, tá? Ó, a irmã Regina já escreveu aqui, eu anoto tudo. Ó. A Luana tá aqui, a paz do Senhor. Então, quem anotar os 8 tópicos e me mandar pelo WhatsApp, eu vou conferir ali. Se tiver certo, aí eu vou fazer um sorteio, né? Porque acredito que várias pessoas vão mudar. Eu vou fazer um sorteio. Quem for sorteado vai ter direito a pedir para Simone cantar uma música. Tá bom? A Lívia falou, olha lá, queremos ganhar um livro. Então... Não, o livro é a próxima etapa, calma. Vamos ver a adesão, né? Tá bom, gente? Então é isso aí, tá? Muito bem, então vocês podem ir colocando os pedidos de oração aí, né, nos comentários, tá? No final nós vamos orar pelos pedidos de oração, tá bom? Então é isso aí. Vamos louvar a Deus nessa manhã. Antônio Braz entrou. Antônio Braz é o
Quem que é o Antônio Braz? Me ajuda aí. Quem é você, Antônio Braz? Uma solicitação. Porque tem o irmão Braz aqui do Campo de Guarulhos, não sei se é você, ou se tem o Braz também, que é lá de Angola, né? Tem um irmão que está acompanhando com a gente lá de Angola também, não sei se é você. Me diz aí, Antônio Braz, quem é você, tá? Pra gente dar um alô aqui para você, ok? Raimunda Correia, a Rai tá com a gente, minha tia Marta já tá dizendo aqui que já pediu música para Simone. E a música ela pediu, eu esqueci, viu? E a música que a minha tia pediu, ela se encaixa bem com essa mensagem aqui, né? A gente vai tirar, pode deixar. Marli Marinho tá com a gente também, amém? Então vamos louvar o Senhor nessa manhã? Tá aqui, ó, só antes um pouquinho. O Antônio Braz, sou o angolano, olha aí. O irmão Antônio Braz, ele é lá de Angola, na África, irmãos. Está aqui com a gente pelo Instagram, né? Inclusive, ele mandou um áudio esses dias pra gente. Eu até compartilhei lá no grupo de WhatsApp da igreja, né? Ele agradecendo a Deus pelas mensagens que ele está ouvindo desde Angola, né? Então, a gente tem hoje aqui um representante de Angola e uma representante de Cabo Verde. A África em peso, hein, irmãos? Com a gente aqui, hein? Amém? Vamos louvar a Deus? Amém? Glória a Deus por essa manhã, amém? E como nós vamos falar sobre o medo, eu gostaria de fazer essa pergunta para você nesta manhã. Você tem medo? Pensa aí e me responde. A gente vai falar, né, sobre esse sentimento hoje, né? O que, né, o medo, o que ele significa na nossa vida? Ele é bom ou ele é ruim? Então vai pensando aí e aí você vai, né? A gente no decorrer da live a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos cantar. Espera só um pouquinho, irmãos, tá mastigando aqui, ó. Vou tirar o capotraste, melhor. Quando o sentido da vida se perde e o amanhecer parece sombrio, a tua luz e o teu favor me cercam por onde for. Quando o sonho se torna impossível e na alma o deserto se faz, mesmo sem perceber o seu agir, põe em ti minha confiança. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Se a injustiça me alcançar, tu serás meu reto juiz. Mesmo que os homens me condenem, põe em ti minha confiança. Jesus, tu és a minha rocha, meu libertador presente. Tu és o Cristo que me salva, põe em ti minha segurança. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei
Glória a Deus. Amém. Simone, chega aqui mais pertinho aqui, pra gente poder ficar os dois aqui enquadrados aqui na tela. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Olha, eu ia dizer no início, até esqueci de falar, né? É uma notícia boa, né, que eu tenho para compartilhar com vocês, né? Quem gosta de notícia boa aí? Amém. Amém. É sobre o Diogo, né? Nós oramos ontem, tá? Você tá fora de enquadramento aí, tenta se enquadrar aí, tá? Nós oramos ontem pelo Diogo, né? Que é filho da irmã Dilma, esposo da Iranilda, lá da igreja do Tucuruvi, né? Ele havia sido diagnosticado com o coronavírus, né? Mas depois nós tivemos uma notícia muito boa, graças a Deus, que foi um engano, né? Amém. Glória a Deus. Ou seja, ele não está com coronavírus, né? Então, a médica que o atendeu no início diagnosticou de maneira equivocada. Então, foi uma boa notícia. Ele continua internado, nós vamos continuar orando por ele, né? É outro problema, mas não deixou de ser uma boa notícia, né, irmãos? Amém? Glória a Deus, né? Então, é isso aí. Irmã Ana Maria está com a gente. Karina Aparecida Rodrigues Martins, bom dia. Paz do Senhor, ela está desejando aqui pra gente. A irmã Sônia Coluquian também já está com a gente. A Regina Fonseca. A Beth Celotti, né? Bastante gente conosco aqui. Amém. Olha só quem está aqui. A irmã Rosa Lousada, aqui da Igreja do Campo. Querida, estou assistindo com a minha nega Paola, deve ser a netinha dela, né? A netinha dela. Um abraço para Paola aí, irmã Rosa, Deus abençoe, viu? Amém. Irmãos, vamos lá então. Bom, eu vou fazer uma introdução, tá? Eu vou me basear em algumas anotações aqui de um livro aqui, que chama-se O Evangelho e as Questões Emocionais, tá? Esse livro ele foi organizado, não foi escrito, mas foi organizado pelo bispo Nelson Luiz Campos Leite, que é irmão da nossa querida irmã Zilda, né? Que congregou com a gente lá na igreja do Cambuci. Então, o bispo Nelson, ele organizou esse livro aqui, e um dos capítulos fala justamente sobre, né, medos, fobias e tormentos, é o título do capítulo. Esse capítulo especificamente foi escrito pelo reverendo doutor James Farris, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, tá? Então eu quero pegar aqui apenas a título de introdução, algumas colocações que ele faz aqui, que eu achei interessante para a gente pensar, depois a gente vai para o texto bíblico, tá bom? Mas ele diz aqui sobre a questão do medo, né? Então olha só o que ele fala aqui. Que o medo, muitas vezes, ele é um gigante que paralisa a vida e cria situações de alterações emocionais, comportamentais, físicas e espirituais, né? Então, o medo muitas vezes ele pode ser um gigante, né? Como diz aqui, que até paralisa a vida de muita gente, né? Muita gente tá com a sua vida paralisada por causa do medo, né? Aliás, vou me lembrar aqui, a gente tem falado, a gente lê bastante os livros do Dr. Augusto Cury, né? E ele fala muito isso, né? Que existem pessoas que estão presas no cárcere da sua mente, da sua emoção, né? Então é interessante, a pessoa está livre, ela está livre exteriormente, mas ela está presa interiormente, né? Eu me lembro até quando eu li dele, quando ele falava de Jesus mesmo. Quando Jesus foi preso na Semana da Paixão, a gente falou semana passada, quando Jesus foi preso na Semana da Paixão, Jesus ele estava preso fisicamente, exteriormente, mas ele era uma pessoa livre interiormente, né? Ao passo que tem gente que está livre exteriormente, mas está presa interiormente, né? Então está presa no cárcere das suas emoções, da sua mente,
Então, o medo é uma coisa que realmente paralisa as pessoas, né? Como diz aqui, paralisa a vida e cria situações de alterações emocionais, né? O medo altera as emoções, comportamentos, né? E traz até alterações físicas, né? Às vezes o medo termina trazendo problemas até físicos, tá certo? Então, emocionais, comportamentais, físicos e espirituais, tá? E também muitas vezes impede, né? Eu me lembro até de uma irmã que nós conhecemos e ela disse que por causa do medo ela deixou de ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, lembra? Porque ela conseguiu fazer uma entrevista numa ótima empresa multinacional, mas quando depois ela passou na entrevista e no dia que ela ia começar o trabalho, ela não foi. Por quê? Porque eu acho medo, que né? Ela achou que não ia conseguir. Ela achou que ela não ia conseguir. Então, ela nem tentou. Ela falou, não vou conseguir. E não foi. Nem no primeiro dia de trabalho, né? Então, o medo paralisou, né? O medo é assim, é uma sensação, não sei se é essa palavra, que é importante na nossa vida. O medo ele tem que ser... Ele tem aspectos positivos, né? Vou falar sobre isso. Nós temos, mas nós temos que ter equilíbrio, porque o medo excessivo, ele te impede até de você pegar desafios, né? Como eu posso dizer assim, de assumir desafios, você... Isso está muito ligado à timidez também, não tá? O medo? Ou não tem muito a ver? Eu acredito que pode haver uma correlação, né? Eu acho que a pessoa que tem um temperamento um pouco mais introvertido, ela tem um pouco mais de essa questão do medo, acho que pode ser um pouco mais intensa na vida da pessoa. Mas eu acho que o medo é de forma assim como você encara ele, né? Então, todos nós temos esse sentimento, mas a gente realmente precisa lutar contra ele, porque eu vou falar para vocês, eu já passei bons medos. Todos, né? Todos nós. Né? E eu já lutei muito com isso também, gente. É um sentimento assim que realmente quem olha para mim assim fala, nossa, eu não acredito, mas eu sou uma pessoa tímida. Então, o que acontece assim, a gente tem medo. Então, muitas vezes você deixa de encarar muitas coisas, de repente, que são boas para sua vida, porque o medo domina você. E eu vou falar uma coisa, ele domina mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Tentar lutar contra ele. Se a pessoa permitir, né, que o medo domine, né? Muito bem, ó, o meu irmão Renato aqui tá no Instagram, ele diz aqui, tem alguma relação sim, eu acho. Ele acha que tem alguma relação entre medo e timidez. Vamos pensar, vamos com calma, né? Vamos analisar aqui. Mas deixa eu seguir então aqui, olha, esse autor, né, ele diz aqui, o medo, quando agravado, torna-se fobia, né? Fobia, tormento e pânico, né? Quando ele é agravado, então, quando ele chega num extremo, né? Ele se torna uma fobia, um tormento e até pânico, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Ele diz aqui que o medo ele pode ocorrer ou aumentar no decorrer de nossa vida conforme as nossas experiências, né? Então, o medo ele vai surgindo na nossa vida de acordo com as experiências, né? São as experiências da nossa vida que vão trazendo, né? Algumas experiências negativas que a gente passa, né? Então essas experiências elas terminam se tornando uma lembrança negativa na nossa vida e pode terminar gerando medo, né? Em algumas situações. Então ele diz aqui que o medo ele pode ocorrer ou aumentar, né? Pode ocorrer ou até aumentar no decorrer das nossas vidas conforme as nossas experiências. Então, pessoas que vão tendo experiências assim mais traumáticas, né?
essas pessoas então vão acumulando esse sentimento de medo, às vezes até aumentando esse sentimento de medo, É né? a questão da insegurança, né? Porque geralmente as pessoas tentam as coisas e o que acontece? Às vezes se frustram, né? Passam um tipo de algum trauma e aí ela, ao invés dela buscar ir avante, né? Ir em frente, ela Trava, paralisa, né? ela Trava, trava. né? E aí ela Uma vai... experiência negativa, às vezes, né, termina travando a pessoa, né? A pessoa fica com medo de tentar novamente, né? Fica com medo, enfim, tá certo? Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, ele fala aqui, nossos medos, fobias e tormentos começam com eventos ou grupos de eventos que se registram em nossas mentes. É o que a gente está falando, né? Então começa como? Com certos eventos, com grupos de eventos que ficam registrados na nossa memória, na nossa mente. Aí fica aquela lembrança negativa, né? Aquela memória negativa, e isso, se a gente não souber trabalhar isso, se a gente não souber, né, até contra-argumentar com isso, né, a gente termina ficando paralisado, né? Eu quero indicar aqui, vamos ter aqui Simone, vamos ter aqui um momento cultural, tá? Momento cultural aqui na nossa transmissão. Eu quero indicar um filme para vocês assistirem, né? Quem ainda não assistiu, tá? Pessoal que está em quarentena em casa aí, não sei se tem no Netflix esse filme, mas é um filme, é um desenho de criança, mas ele é muito, muito legal. Chama Divertidamente, né? Divertidamente, tá? Depois vocês assistam esse desenho, Divertidamente. Porque, embora um desenho para criança, é uma maneira bem assim, bem fácil para ilustrar como funciona a nossa mente, como funcionam as nossas emoções, né? Então é a história de uma menininha, tá? E todas as memórias boas que ela tem, então no desenho, entram na memória dela, né, no consciente ou no inconsciente dela, como uma bolinha verde, né? As memórias boas, agradáveis, que a gente gosta de recordar, no filme entra como uma bolinha verde. Quem já assistiu lembra. E as memórias negativas entram como uma bolinha vermelha, né? Uma bolinha vermelha, porque é uma memória negativa, é uma coisa que causa, assim, uma situação de desconforto, né? Então todos nós já passamos, né, gente, por situações que trouxeram memórias negativas pra gente. O irmão Antônio está perguntando, este medo tem a ver com a infância da pessoa? Pode ter também, né? O irmão Antônio Braz, lá de Angola, está perguntando se esse medo tem a ver com a infância. Sim, com certeza. São as experiências que são acumuladas ao longo da vida, né? Às vezes você tem uma situação que acontece lá na infância que gera um medo, né? Veja, gente, esse assunto ele é muito amplo, abrangente, né? Eu tenho falado aqui que eu não sou psicólogo, nem a Simone, né? A gente gosta de ler sobre esse assunto, a gente gosta de conversar sobre esse assunto. Então, por isso que eu peguei até para essa parte aqui, eu peguei um livro para dar um embasamento, a Bíblia, e depois na Bíblia a gente vai expor a Bíblia, né? Mas é isso, a Laís diz aqui, assisto esse filme 2 vezes por dia com meu filho. 2 vezes por dia, né? Outras pessoas também estão dizendo aqui que já assistiram. Muito bem, então vamos lá. Olha, agora veja só que interessante esse comentário aqui que esse autor faz. Ele diz aqui, medo faz parte da vida, tá? Medo é uma parte natural e positiva da nossa vida, né? Foi aquilo que a Simone falou aqui no início, talvez algumas pessoas não entenderam, né? Ela perguntou, o medo é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Tem um lado positivo do medo, né? Por incrível que pareça, tem um aspecto positivo, tá? Então, o que esse autor diz aqui, olha, medo é uma parte natural, primeiro é natural, porque o medo é um mecanismo de defesa que a gente tem. É um mecanismo de defesa. Então, é uma parte natural
e positiva da nossa vida, porque ele indica que alguma coisa está errada ou está nos ameaçando, né? Então o medo ele tem um lado bom. Por quê? Porque o medo ele demonstra que tem alguma coisa que está errada, alguma coisa que está nos ameaçando. Tá? Então é um mecanismo de defesa. Aí eu li essa frase aqui, eu fiquei pensando nessa situação que a gente está passando, por exemplo, agora, dessa epidemia. Uma certa dose de medo é positiva. Porque senão você não estaria de máscara, Exatamente. Passando álcool gel nas mãos, Exatamente. Se desinfectando o tempo todo. Exatamente. O medo, de uma forma natural, né, de uma forma positiva, ele vai fazer com que você não saia de casa, né? Você não saia de casa sem precisar sair. E se sair, que você tome os cuidados necessários, né? Você bota uma máscara, você leva um álcool em gel, né, junto com você, tá certo? E tá toda hora colocando ali e tal. Você mantém um certo distanciamento das pessoas com quem você tiver que conversar. O medo é que nos faz agir assim, né? Ou seja, o medo ele é um mecanismo de defesa. Então, quando o medo é algo natural, né? Então ele até tem esse aspecto positivo, tá certo? Na vida da gente, tá? A irmã está perguntando, medo e a coragem são os mesmos sentimentos? São ou não? Coragem é você enfrentar o medo. Na verdade, não sei se ela está perguntando ou se ela está afirmando. Coragem, né? É você, na verdade, você às vezes você vê assim, você olha determinada pessoa e ela faz algo que você fala assim, meu Deus, eu não faria isso, é muito complicado para mim. Nossa, aquela pessoa é corajosa, mas na verdade ela também tem medo, mas ela enfrentou aquilo. Essa é a questão, a coragem não é a ausência de medo. A coragem é você enfrentar o desafio que você tem pela frente. É você encarar a situação. Isso é coragem, né? Essa frase que a minha esposa acabou de dizer aqui é bem interessante, né? Frase da Joyce Meyer. Coragem não é ausência de medo, né? Quer dizer, não é... quando você vê uma pessoa corajosa, não quer dizer que ela não tenha medo, que ela não tenha os seus receios, os seus fantasmas a serem enfrentados, né? Quer dizer que ela está enfrentando os medos e os fantasmas e está indo adiante, né? Então é isso, gente. Vamos ver aqui o que mais para a gente ler aqui alguns versículos, né? Ó, ele diz aqui, não podemos dizer que o medo em si mesmo é problema emocional, tá? O medo, como a gente está falando, o medo, quando ele está numa dose equilibrada, ele não é um problema emocional, né? O medo pode ser uma reação razoável e saudável, uma maneira de evitar prejuízo. Tá? O medo pode ser uma reação razoável e saudável, né? Quando ele está equilibrado, né, naturalmente, então pode ser uma reação razoável e saudável, uma maneira de evitar prejuízo. É igual quando, por exemplo, um empresário. Né? Um empresário, muitas vezes, ele tem que dar um passo de ousadia, tá certo? Mas ele tem que calcular esse passo. Né? O medo ali pode ajudá-lo a evitar um grande prejuízo. Né? Por quê? Porque precisa calcular, né, os passos a serem dados, as decisões a serem dadas. Então, é o equilíbrio, né? O equilíbrio sempre é bom em tudo, né, gente? O equilíbrio vai bem em todas as coisas, tá? Agora, dito isto, existem certos tipos de medo que não nos servem, né? Tem certos tipos de medo que são prejudiciais e podem realmente paralisar a vida de uma pessoa, tá? Então, um medo que não funciona para nos proteger ou um medo irracional é uma fobia, tá? Algum tipo de medo cujo objetivo dele não é nos proteger, né? Um medo que não funciona para nos proteger, ou um medo irracional, né? A pessoa perdeu a razão, ela está totalmente fora do controle, né? Do domínio próprio, aí já se tornou uma fobia, tá certo? E é contra esse tipo de
de medo que nós temos que A lutar, irmã, né? a irmã, já passou o nome dela. Não, o Antônio Ah, o Braz. Antônio. Tem um filho que é muito medroso. Será que é mal? O que eu faço se for? A criança geralmente tem medo das coisas, né? Isso é natural de criança. Mas como nós costumamos ler o Augusto Cury, ele diz que isso é algo que precisa ser trabalhado na vida das crianças, né? Isso já é desde a escola, dentro de casa, quando as crianças têm medo de algo, os pais precisam explicar, tentar aconselhar os professores, né? Na escola as crianças muitas vezes têm, segundo o Augusto Cury, as crianças têm medo de perguntar, medo de se expor, isso é algo natural. Então, ele diz que muitas vezes é preciso o professor trabalhar nesse sentido de que a criança possa ter liberdade de se expor, porque às vezes todo mundo tem medo de se expor, quem não tem? Até os adultos têm medo de se expor, de repente estar num curso ou num auditório e alguém faz uma pergunta, você levanta, você tem coragem lá no meio da multidão levantar a mão e falar, eu sei essa pergunta? Ninguém tem, isso é um receio que a pessoa tem, né? Mas isso precisa ser trabalhado, porque a gente precisa aprender até as nossas posições, as nossas colocações. E no caso de criança é a mesma coisa, a criança precisa ser trabalhada em casa. Então, quando ela faz uma pergunta bobinha, o Augusto Cury fala, quando a criança faz uma pergunta bobinha, você não vai falar para ela assim, menino, para de falar bobagem. Você tem que deixar, pode ser uma bobagem para nós adultos, mas para ela é uma coisa importante e que isso é uma forma dela já ser trabalhada até na questão da timidez dela. Então é importante que os pais, né, até os professores, possam ouvir as crianças quando elas fazem, mesmo que sejam perguntas muito tolas, né? Como a criança sempre faz algumas perguntas assim, mas é importante que a gente ouça, porque é uma forma de, na vida futura dela, ela vai ter mais facilidade de se expor. É dar a liberdade para que a criança fale, né? Se a criança faz uma pergunta, né, para os pais e os próprios pais ridicularizam o filho pela já pergunta é um trauma que ela sente. Aí vai gerar uma insegurança no coração da criança. A memória, né? A memória ela vai guardando, né? Inconscientemente ela vai guardando as coisas. E aí ela vai acumulando, e quando é na vida adulta, ela tem reações que muitas vezes foram traumas de infância, né? Coisas pequenas, tem muitas crianças que têm trauma de coisas grandes, tudo isso gera timidez e medo na vida da pessoa, né? O fato é que os pais devem sempre incentivar os filhos, né? Nunca ridicularizar, nunca xingar, nunca zombar, ironizar, né? Sempre incentivar, né, os filhos, né? Nenhuma pergunta é boba, é sem propósito, né? Nunca, tentar fazer com que os filhos se sintam mal por ter perguntado alguma coisa, né? Deixa eles perguntar, responde com amor, responde com carinho, né? Não seja um instrumento para que o seu filho cresça com insegurança, mas que ele possa crescer com segurança, né? Renato disse, eu acho que a ajuda de especialistas em certos casos é muito importante. Não é porque somos cristãos que não precisamos de ajuda de especialistas em certos casos. Sim, se você percebe que você tem um medo excessivo que te leva a pânico, aí já começa a entrar em depressão. E aí é um caso mais específico que precisam de ajuda, obviamente. Precisa realmente procurar especialistas, por que não? Amém. Então, claro, se a gente vai falar sobre isso aqui, gente, eu tenho pensado, né, que Deus falar dessa questão de saúde emocional, e a gente não vai conseguir, tem muita coisa que a gente pode falar, a gente não vai conseguir falar tudo essa semana. Então já estou pensando da gente estender para a semana que vem esses temas, porque tem vários temas, né, que a gente pode falar, né, e a gente realmente existem questões, existem casos, né, que a pessoa precisa de uma ajuda profissional, tá? E não é pecado isso, tá? Tem muita gente que tem um certo preconceito, acho que é isso que o meu irmão quis dizer aí quando ele falou, né? Tem pessoas que têm um certo preconceito, uma certa dificuldade e não procuram ajuda profissional. Mas quando for necessário, a ajuda profissional deve ser sim procurada, tá?
Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos ler pelo menos aqui eu vou ler pelo menos 2 versículos, né, porque já são 15 para as 9. O texto que eu quero compartilhar com vocês é Mateus capítulo 14, tá, do verso 22 até o verso 30. A gente não vai ler tudo hoje, não vamos conseguir falar, né? Eu só vou aqui dar uma introdução para vocês, que é aquele texto que ocorre uma tempestade, né, no Mar da Galileia, quando os discípulos estão ali fazendo a travessia. Jesus não está com eles, aí depois Jesus vem andando sobre as águas, né? Então, olha, Mateus 14, 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, né? Então, Jesus, ele compeliu os discípulos, né? Ele empurrou ali os discípulos, vamos dizer assim, para eles embarcarem e passarem adiante de Jesus para o outro lado, né? Enquanto Jesus despedia as multidões. Então Jesus ficou despedindo as multidões. Foi logo depois que Jesus efetuou a primeira multiplicação de pães e peixes, né? Então Jesus, enquanto ele despede as multidões, ele fala para os discípulos irem já passando para o outro lado, né, do Mar da Galileia, tá certo? Então aqui, gente, uma coisa interessante, eu anotei aqui, né? Nós estamos, por assim dizer, em uma travessia, né? Nós estamos passando de um para o outro lado, né? De um lado para o outro. Na vida, no decorrer da nossa vida, a gente está numa espécie de travessia, né? Do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente está numa travessia, como esses discípulos aqui que iam começar essa viagem agora no Mar da Galileia. Então nós estamos na viagem da vida, né? A gente está na travessia da vida, tá certo? E aí, o verso 23 diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Tá? Então está falando de Jesus aqui. Então, assim que Jesus despediu as multidões, né, ele subiu ao monte. Então veja, os discípulos estão no barco atravessando o Mar da Galileia. Jesus despede as multidões. Aí o que ele faz? Ele vai ao monte a fim de orar sozinho. E aí diz, em caindo a tarde, no final da tarde, lá estava ele só. Tá? Então, eu vou falar só o primeiro ponto hoje aqui, porque para quem vai anotar, já anota o primeiro ponto aí, tá? Vão ser 8 pontos dessa mensagem. A gente vai falar o primeiro hoje, amanhã a gente fala mais alguns, e na sexta a gente conclui, se Deus quiser, tá? Mas o primeiro ponto é o seguinte, irmãos, o medo, ele pode ser vencido, tá? O medo, ele pode ser vencido através da prática do momento de solitude, tá? Anota aí, ó. O medo pode ser vencido através da prática de momentos de solitude, né? Pode ser vencido através da prática de momentos de solitude, tá? Então Jesus, veja, a gente sabe que Jesus, ele foi um homem extremamente... Ele foi o homem mais equilibrado, o homem mais perfeito que já viveu na face da terra, né? E como que Jesus tinha esse equilíbrio emocional? Como que Jesus tinha esse equilíbrio como pessoa? Em todas as áreas, né? Mas vamos falar das emoções aqui. Como que Jesus conseguiu ter esse equilíbrio emocional? Porque Jesus, ele não deixava de observar esses momentos de solitude, né? O que são momentos de solitude? Aquele momento em que você fica você e Deus. É só você e Deus. Tá? Então veja que aqui, depois que ele manda os discípulos, ele dispensa os discípulos, vamos dizer assim, para que eles atravessem o Mar da Galileia, e ele dispensa as multidões, aí ele fica sozinho, aí ele vai para um lugar separado, ele sobe ao monte para orar sozinho.
ele e Deus, ele e o Pai, né? Para orar sozinho. E até o texto diz, em caindo a tarde estava ele só. Gente, nós precisamos aprender a ter esses momentos de solitude na nossa vida. É você ficar só, você e Deus, sozinho, você e Deus, entendeu? Então, nesses momentos, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler. Um bom livro também, Sim, junto. com certeza, né? A Bíblia, um bom livro cristão, né? Um bom livro devocional, enfim, né? Você vai pegar esse material e vai ter um tempo de leitura, de meditação, de oração. Aquilo vai te levar à oração, né? Isso daí é que vai fortalecer o seu espírito, né? Jesus era um homem forte, Jesus era um homem, né, do qual emanava tanto poder, tanto equilíbrio emocional. Por quê? Porque Jesus, ele nunca menosprezou esses momentos. Você pode ler nos evangelhos, né? Acho que até no evangelho de Lucas nós temos mais textos que falam sobre isso. Que Jesus, ele em muitos momentos, ele se isolava, né? Jesus tinha uma vida muito ativa, né? Quando Jesus iniciou o ministério, Jesus teve eram muitos momentos de atividade. Jesus estava viajando e pregando, ensinando e curando, e, né, a vida de Jesus era uma vida de muita atividade. Mas isso não o impedia de ter esses momentos de solitude, esses momentos em que ele se separava, ia para um local solitário, um lugar quieto, sossegado, tá? E ali ele estava em oração, ele estava em comunhão com Deus. Então, você precisa ter esses momentos, e devem ser momentos diários. Você precisa reservar no seu dia um tempo para você ir para um local reservado. Pode ser no seu quarto, pode ser, sei lá, dentro do seu carro, pode ser em algum lugar. Eu sempre falo para os irmãos da igreja, né, que o condomínio que eu moro aqui tem umas árvores aqui atrás, tem um lugarzinho ali bem sossegado, que o pessoal do condomínio dificilmente vai para lá, e eu vou para lá muitas vezes, né? Eu até brinquei com o pessoal lá da igreja. Eu até comprei uma cadeira de praia, né? Mas não para ir para praia. Vai para debaixo das árvores. Para ir para eu pego a minha cadeirinha de praia, vou lá debaixo das árvores, sento lá, quieto, solitude. Ali eu leio, né, um bom livro cristão, um texto devocional, eu oro, eu falo com Deus, e aquilo vai me alimentando, vai me sustentando, vai me dando força, né, emocional, espiritual, né? E olha que eu preciso demais disso, né? Eu preciso avançar muito, eu estou engatinhando nisso ainda, mas tem sido um momento, não só quando eu vou lá, aqui em casa também, no meu quarto, enfim, né? Mas não é o local, mas um momento que você tira de silêncio, de solitude, né? Onde você vai estar, você e Deus, e você vai estar, então, lendo a palavra de Deus, ou um bom livro cristão que vai te alimentar espiritualmente, tá certo? Geralmente, eu particularmente, eu faço assim, quando estou passando por certos momentos de dificuldade, eu tenho a palavra, né? Eu leio a Bíblia, mas eu também procuro pegar um livro referente à situação que eu estou vivendo. Assim, você não vai pegar qualquer autor, mas tem autores muito bons, né? Livros devocionais, livros que te ajudam a encarar o momento que você está vivendo. Esse período é um período importante, por quê? Porque, como o pastor falou, é dali que você vai arrumar forças para enfrentar a situação, né? O medo que você está vivendo, por exemplo. Então, como eu tenho falado também esses dias, é assim: da mesma forma que você precisa de um prato de arroz e feijão todos os dias para te alimentar fisicamente, porque senão você não consegue ficar em pé, também a gente precisa alimentar a nossa vida espiritual. A gente precisa se fortalecer espiritualmente para encarar os desafios que a gente vive todos os dias.
porque a vida é uma caixa de surpresas, toda hora, né, é um desafio novo. Nós vivemos, né, cada dia a gente vive um desafio. Então, para que você possa enfrentar isso, não tem outra opção, né? A gente tem que ter uma vida com Deus. É lógico que eu falho um dia, eu falho outro, mas na medida do possível eu procuro ler e ler bons livros e ter meu período com Deus. Amém. Amém, gente? Então pega o violão aí, Simone, que o tempo tá passando, já são quase 9 horas. O pessoal que tá no Instagram, quando der 1 hora, vai cair aí a transmissão. Aí vocês, quem tiver o Facebook, passa pro Facebook, tá? O Neto Camargo entrou aqui agora, ó, meu amigo Neto. E aí, Neto, tudo bem? Oi, não Neto. Tava vendo você por aqui esses dias, hein, meu amigo? Robson Nobre tá com a gente, Luci Rosa, né? A Edna, esposa do Ricardo, né? Lá, nossa querida irmã tá aqui, verdade, amém, que bom, Edna, que você tá aqui com a gente, tá? O Pedro Nogueira Júnior tá aqui na página do Facebook, ele escreveu aqui: estudei muito seus áudios, panorama do Antigo e Novo Testamento. Legal, Pedro? Deus abençoe a sua vida, amém? Gente, vamos louvar ao Senhor com um cântico. Na sequência nós vamos orar, amém? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente Amém, glória a Deus, né? Amém, gente. Vamos orar então? Chega aqui mais perto, mano, porque assim a gente fica mais junto aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Divulguem, tá? Se você gostou da transmissão hoje, do assunto, compartilhe essa transmissão e divulgue, fala para as pessoas, alguém aí da sua igreja, algum parente, algum vizinho, né? Olha, assiste
assiste esse vídeo, essa transmissão aí, né? Que você vai aprender, né? Sobre esse assunto aí, tá bom? Então, a gente vai continuar amanhã, tá bom? Meu irmão até escreveu aqui, ó, esse assunto vai longe, né? Foi só o primeiro ponto hoje. A gente tem 8 pontos para falar sobre esse texto aqui de Mateus 14. Hoje a gente só falou o primeiro. Até sexta, se Deus quiser, a gente conclui esse assunto aqui, tá? Mas eu quero te incentivar, então, a compartilhar, a convidar outras pessoas para participarem conosco, gente, dessas transmissões, desses momentos, né? Eu creio que você concorda comigo que é muito, muito bom que a gente inicie o dia, né, na presença de Deus. Inicia o dia já adorando, ouvindo uma palavra, né? Tendo um momento aqui, é até um momento de distração, né? Eu espero que vocês estão conversando com a gente aqui, né? Pelo WhatsApp, né? Então, é isso, tá bom? Então, espero vocês amanhã. A Gabi Nóbrega, acho que é a amiga da Gabriela, entrou aqui, ó. Um abraço para Gabi Nóbrega. O Renato disse que estou precisando de óculos. Eu estou sim, viu, Renato? Só que não tem oftalmologista agora. Amém. Irmãos, nós vamos orar aqui. Até a irmã Regina acabou de colocar ali para a gente orar pela Vivian, né? Pela Vivian, que é filha da Miriam. Parece-me que ela tá também, pelo que eu... passou ela falou muito que rápido. deu ok. Parece que fez os exames, passou muito rápido, eu só vi que deu ok, acho que o exame dela. Mas nós vamos orar pela Vivian, a Vivian Adriano, né? A Vivian Guerreiro Adriano também foi nossa ovelha aqui no Cambuci. Então, ó, Simone, eu vou pedir para a Simone orar. O irmão Márcio pediu para orar pela Solange, que está com câncer, né? A Regina Fonseca pediu para orar pela Tininha, que está com coronavírus. Vamos orar pela Vivian, né? E por todos os outros pedidos de oração que os irmãos colocaram. Infelizmente a gente não conseguiu acompanhar todos, tá bom? Então vamos orar. Pessoal que está no Instagram, se quiser pular aqui para o Facebook, a gente vai terminar em alguns minutinhos, tá? Aqui quando der 1 hora vai estar cortando a transmissão, tá bom? A Lilian Gonçalves pediu oração para a mãe de uma amiga, a Dani, que está em estado grave na UTI. Isso, então tá, vamos orar por todos esses pedidos em nome de Jesus, amém? Deixa eu só colocar aqui para mim não esquecer. Isso. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esta manhã em Tua presença, agradecemos por este momento tão maravilhoso de estarmos em comunhão, mesmo que distantes, Pai, fisicamente, mas unidos no mesmo espírito, de louvor, de adoração, de tempo de comunhão. Eu quero apresentar diante do Senhor esses pedidos de oração. São muitos os pedidos de oração, como nós falamos aqui, não conseguimos ver todos, mas o Senhor conhece, Senhor, cada pedido, cada necessidade, e nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pela Tua providência, Pai, pela Tua cura, Senhor, pela Tua libertação na vida dessas pessoas. Quero orar, Senhor, pela Solange, que está com câncer. Deus, tenha misericórdia desta vida, Senhor. Deus, vai de encontro a ela, Senhor, aonde quer que ela esteja trabalhando na sua vida, que ela possa realmente ter coragem, como nós estamos falando neste dia. Muitas vezes o medo vem, Senhor, sobre nós, mas que ela possa achar força e coragem no Senhor para lutar diante desse desafio e crer pela fé que o Senhor é poderoso para curar, para libertar, para sarar cada enfermidade. Em nome de Jesus, eu quero orar pela Tininha que está, Senhor, com este problema de coronavírus. Ó Deus, quero também orar pela mãe da Dani que está na UTI. Orar, meu Deus, por essas vidas, foi acometida por este vírus e tantas outras pessoas que foram colocadas aqui nesta manhã, ó Deus, que estão passando por este processo. Visita pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, visita, Senhor, com a Tua mão poderosa. Deus, o Senhor é poderoso, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós cremos, Pai, no poder do Teu milagre sobre essas vidas. Trabalha, Senhor, fortalece
cada um em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa ir de encontro à necessidade dos seus filhos, que são diversas situações que nós enfrentamos muitas vezes, que o Senhor possa trazer a tua graça, que o Senhor possa trazer a resposta aos seus filhos, que o Senhor possa trazer paz aos seus corações, descanso, porque o Senhor diz: não temas, porque eu cuido de vós. É assim que declara a tua palavra, e nós nos apegamos à tua palavra sobre a nossa vida, porque sabemos que não estamos sozinhos, nós temos o Senhor, nosso Deus, que vela, que trabalha por cada um de nós. Senhor, nós somos gratos a tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, por todo o teu cuidado. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor nesta manhã. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Muito bom estar com vocês nessa manhã. Olha, o Bimba tá mandando um abraço aqui, mandando uma mensagem, né? Dizendo, a Dani está mandando um abraço. Diga que nós mandamos outro para ela, viu? Abraço, um grande abraço. Dani, né? A Betinha, minha prima, tá dizendo aqui: cheguei bem tarde. Olha, tá vendo? Irmão, vamos acordar cedo, né? Vai ter que assistir depois. Gente, mas é verdade. Comece aí o seu dia, né, na presença do Senhor conosco amanhã, tá bom? Bota o relógio para despertar aí, gente. Bota para despertar aí 7h15, 7h30, 7 horas, sei lá, né? Coloca o seu celular aí para despertar, né? Para você poder estar conosco amanhã, tá bom? Então, para quem chegou aí depois, a gente começou a falar sobre a questão do medo hoje. Amanhã nós vamos continuar, né? Então, compartilhe aí com as pessoas esse vídeo, marque pessoas, né? Mesmo que a pessoa assista depois, marca aí o nome dela para ela assistir, né? E nos ajude a divulgar, né, esse trabalho para outras pessoas também, né? E amanhã, com a permissão de Deus, nós vamos estar juntos aqui mais uma vez para mais um momento de comunhão com Deus, tá bom? Olha, a irmã Esther está dizendo aqui: hoje é aniversário da Catarina, né? Agradeço a Deus pelo aniversário da minha netinha Catarina hoje. Amém. Né? A Catarina é filha do Leandro, né? Sim. Filha do Leandro. Deus abençoe a vida da Catarina. Mário, amém. Glória a Deus. Neto, né? Enfim, glória a Deus. Agradecemos a Deus por todos os irmãos que estão conosco nessa manhã. Que Deus abençoe o seu dia, tá? Que seja um dia muito produtivo na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Coisa? Não, só me despedir mesmo. Deus abençoe vocês e vamos levantar cedo, né, pastor, amanhã? Levantar cedo. Amanhã eu quero ver todo mundo 8 horas aí. Não isso vai aí. atrasar. Vamos estar junto, né, gente? Porque ao vivo é mais gostoso. Com certeza. Ao vivo é melhor. Tá? Tá bom? Deus abençoe vocês. Fica na paz. Um bom dia, Amém. queridos. Glória Tchau. a Deus.